Hoje falaremos sobre a ditadura militar no Brasil. A ditadura militar foi um período muito tenso e intenso da política brasileira. Foi quando os militares governaram o Brasil e durou de 64 a 85. Caracterizou-se por Censura, perseguição política, repressão daqueles que eram contra o regime militar, supressão dos direitos constitucionais, tortura, a falta de democracia. Mas calma, o que é a democracia? Democracia. Democracia é o sistema do povo em que cada cidadão participa do governo, ou seja, é o oposto da ditadura, que é um governo autoritário. O golpe militar de 64. A crise política se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros, em 61. O vice de Jânio era João Goulart, que assumiu a presidência num clima político adverso. O governo de João Goulart foi marcado pela abertura às organizações sociais. Estudantes, organizações populares e trabalhadores ganharam espaço, causando a preocupação das classes conservadoras, como, por exemplo, os empresários, os banqueiros, a Igreja Católica, os militares e a classe média. Todos temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista. Vale lembrar que, neste período, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Esse estilo populista e de esquerda chegou a gerar até mesmo preocupação nos Estados Unidos, que, junto com as classes conservadoras brasileiras, temiam um golpe comunista. Os partidos de oposição, como a União Democrática Nacional e o Partido Social Democrático, acusavam Jango de estar planejando um golpe de esquerda e de ser responsável pelo desabastecimento que o Brasil enfrentava. Em 13 de março de 64, João Goulart realizou um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde defende as chamadas reformas de base. Neste plano, Jango prometia mudanças radicais na estrutura agrária, econômica e educacional do país. 6 dias depois, no dia 19 de março, os conservadores organizam uma manifestação contra as intenções de João Goulart. Foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas pelas ruas do centro da cidade de São Paulo. O clima de crise política e as tensões sociais aumentavam a cada dia. No dia 31 de março de 64, tropas de Minas Gerais e São Paulo saíram às ruas. Para evitar uma guerra civil, Jango deixou o país, refugiando-se no Uruguai. Os militares acabaram tomando o poder, e em 9 de abril é decretado o Ato Institucional número 1. Este caça mandatos políticos de opositores ao regime militar e tira a estabilidade de funcionários públicos. Nós sofremos muito, né, de um clima de terror, de medo, de terror na faculdade, né? Foi uma coisa muito triste para nós, todos da nossa geração, foi chocante, uma coisa inesperada, ninguém esperava por aquilo, e para nós foi mesmo um recuo do ponto de vista político. Numa época em que a liberdade de expressão é totalmente limitada, nada mais criativo que expressar os seus desejos e anseios através da arte. A ditadura militar brasileira fez com que músicas se tornassem hinos e verdadeiras formas de manifesto dos cidadãos que não tinham uma menor possibilidade de se expressar como desejavam. E nessas músicas eles usavam letras muito complexas e metáforas que acabavam não passando pela censura. Elas eram divulgadas pelos festivais de MPB e daí elas viravam canções populares e tal. Teve um êxodo de cabeças pensantes e criativas brasileiras. Isso foi um prejuízo muito grande para o país, né? Fora muitos jovens também que precisaram abandonar os estudos e muitos se exilaram, ou alguns retomaram as atividades, outros deixaram se perderam aí no sofrimento, seja de perseguição ou de exílio. Com a arte foi muito difícil porque eles não podiam mais publicar o que eles quisessem nos jornais, e então eles preenchiam essa parte que eles iam dar no jornal sobre noticiário político, uma coisa que não fosse de acordo com a ditadura, eles preenchiam com obras de arte, mas era uma coisa muito estranha, né? Porque eles punham até os Lusíadas. Agora, em relação ao teatro, à música, à literatura em si,
foi muito difícil porque eles não permitiam a apresentação de certas peças que eles achavam que continham alguma coisa contra a ditadura, contra o regime que eles estavam impondo, e isso muito comum, muitos foram presos por causa disso, muitas peças foram evitadas, foram proibidas, né, de serem encenadas por causa disso, e as músicas também, muitos dos nossos grandes compositores tiveram de se exilar, ou foram exilados, por conta das letras que continham. Então, eu tinha livros, na verdade, eram livros que eu tinha sobre marxismo, que eu tinha para o meu conhecimento. Mas, então, eu escondi esses livros. E, inclusive, o livro do Mao Tse Tung, o livro vermelho. E eu também tinha um grande amigo que tinha muitos livros assim, sobre o marxismo. Aí nos entregou a mim para deixar aqui em casa. E eu embrulhei bem também, deixei bem guardados, com muito cuidado.